Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 2 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News, quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Tempo nublado, embora tenhamos aquela chuva forte que não estava programada para ontem, né? Mas aconteceu na região metropolitana da Baixada Santista e o tempo segue hoje. Para você que faz aniversário nesse dia de 25, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Quarta-feira, participação de Denise Brito e José Luiz Lourenço Júnior. Bom dia, Denise, bom dia, José, bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio, Dr. José Luiz, Maria Clara, e bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara. Semana preocupante, hein? Depois de tomar de 7-1, situação é triste, mas, como disse João Paulo e alguns líderes do elenco lá, não tem muito tempo para se lamentar, né? Amanhã tem mais um jogo e vamos para cima. Tem muito o que fazer não, né? Já foi o 7-1. Já foi. Agora eles conseguem descontar e correr atrás dos prejuízos, né? Dá tempo ainda dá tempo, né? Mas tem que reagir, né? Bom, vamos falar disso no final do programa? 10:09, Maria Clara, vamos às pautas do Virtual News de hoje? Vamos falar do Virtual News. Principais notícias do Virtual News desse dia 25 de outubro de 2023. Vendas do Tesouro Direto caem 12,6% em setembro. TSE suspende julgamento contra Bolsonaro por uso de 7 de setembro. Haddad estima solução para precatórios até metade de novembro. Carlos Fávaro, Brasil quer ampliar comércio de fertilizantes com países árabes. Futuros diretores indicados do Banco Central são experientes, diz Haddad. Senado aprova a atualização da lei de cotas. Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina indicados ao STJ nesta quarta-feira. E maior temporada de cruzeiros em Santos começa neste domingo. Região movimenta R$1 bilhão. Aí, essa é a pauta do Virtual News desta quinta-feira. Vamos estar falando aí sobre esses assuntos. Agora vamos para aquele momento polêmico, né? As matérias, né? As manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, na agência Reuters, sul de Gaza na mira de Israel, enquanto líderes mundiais buscam pausa nos combates. Broadcast, Aço Brasil, produção nacional de aço bruto soma 2,5 milhões de toneladas em setembro, queda de 9,3% em um ano. R7, Justiça libera mais de 1,9 bilhões de reais de atrasados aposentados do INSS. G1, Polícia Federal tenta prender 5 em nova fase da operação sobre atos golpistas. Léo Índio é alvo de buscas. Isto é, governo avalia enviar militares ao Rio de Janeiro e criar Ministério da Segurança. UOL Notícias, Ramagem barrou demissão de servidores da ABIN investigados por espionagem. Jornal do Brasil, Pacheco rebate Gleisi e defende tramitação de PEC que limita decisões monocráticas. O Globo, governo estadual volta a investir na política de segurança do inimigo público número 1 e oscila entre confrontos e promessas de ação social.
Estadão, bancada do agro, pressiona a cúpula do Congresso para acelerar a votação do veto de Lula ao marco temporal. Estadão, conselheira da Itaipu, tesoureira do PT, chama Israel de assassino e diz que não merece ser Estado. 10h12, essas são as manchetes para não passar em branco. Vamos começar pela Denise? Vamos lá, Denise. Tem bastante coisa para falar, né? Difícil até uma só. Vou começar aqui pelo Ministério número 39 que o presidente Lula está querendo lançar aí, né? Seremos 40? Fica a dúvida no ar. Já temos 38, agora parece que esse Ministério da Segurança Pública e tem a ideia de lançar esse ministério para resolver a situação do Rio de Janeiro. Então, caímos no lugar comum. Há anos que isso acontece, nada mudou. E fica sempre naquele jogo de slogan, né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos criar tal programa. Ah, isso está acontecendo, como ouvimos quando houve aquele ataque lamentável do PCC. Não me recordo o ano agora, mas quem está nos assistindo e nos ouvindo vai se lembrar daquele dia lamentável que o PCC deu um toque de recolher em São Paulo, todo mundo ficou dentro de casa, ninguém precisou sair à rua. E eu me lembro a desculpa do governador à época. Ah, mas isso é uma retaliação porque nossa política de segurança pública está dando certo, eles estão com medo, né? Estão, dando o troco dessa maneira. Essa é a mesma desculpa que foi usada agora, nesse episódio lamentável que vimos dos ônibus incendiados lá no Rio de Janeiro. E pasmem, dos suspeitos que foram presos de terem ateado fogo nos ônibus, todos já foram soltos. Foram presos, fizeram lá a audiência de custódia e foram soltos. Então, fica aí o comentário, né, e o alerta de que as coisas aqui no Brasil sempre terminam no lugar comum. Mais um ministério que o Luiz Inácio pretende criar, esse Ministério aí da Segurança Pública, certamente para acomodar o pessoal do PT, porque de medida efetivas não vamos ter nada, tenho certeza disso. Deixando bem claro aqui, porque o brasileiro tem memória curta, na pandemia, o Supremo Tribunal Federal proibiu que o Exército e as polícias invadissem lá e mantivessem as operações nas comunidades lá no Rio de Janeiro. Tá aí o resultado. Luiz? O meu destaque, infelizmente, também vai para essa questão aí da segurança pública, né? Não só pelo fato de se criar um novo ministério, como bem citou a doutora Denise, mas eu acho que a questão vai um pouquinho além. Fica muito claro e muito evidente que a política exercida pelo Flávio Dino é um completo desastre. Flávio Dino, ele consegue ser ruim em tudo. Então, aquilo que era o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ele não conseguiu cumprir o seu papel nem na Justiça nem na Segurança Pública. O pior de tudo isso é que esse cara pode estar sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal. É uma situação completamente bizarra, né? Infelizmente. Agora, a situação do Rio de Janeiro não é nenhuma novidade. Aliás, tem muito brasileiro que adora chegar e falar assim: meu Deus, ainda bem que eu não estou lá naquele conflito em Israel e na Palestina. Não estou dizendo que deveria estar também, né? Antes que alguém pense isso. Mas a verdade é uma só. A segurança pública por lá é muito melhor do que aqui. Os nossos números, a nossa guerra interna é muito pior do que Israel e Palestina. Então acho que o brasileiro ele precisa ver isso com mais carinho, sim. E o Rio de Janeiro me parece um problema sem solução. Porque entra governo, sai governo, aparecem tornozeleiras em governadores e ex-governadores do Rio de Janeiro e o problema não se resolve. É uma situação completamente calamitosa e que não me parece ter aí um fim tão próximo, né? E para piorar as coisas, esse governo não me parece disposto a combater o tráfico. Afinal de contas, o próprio Flávio Dino, outro dia, me aparece lá durante a campanha, de modo tranquilo, entrando em algumas comunidades. Assim vai o Brasil. Bom, eu vou chamar para o destaque aqui a questão do Aço Brasil. A produção nacional de aços brutos soma 2,5 milhões de toneladas em setembro, queda de 9,3% em um ano. Nós exportamos o minério de ferro. Nós temos siderúrgicas no polo industrial de Cubatão. Nós temos aí a questão do aço.
Houve uma demissão em massa alguns anos atrás. E chama a atenção por que o Brasil exporta tanto commodity e o benefício a isso e colocar o aço nacional em uma condição ímpar no mundo não acontece. Você tem o aço e você não tem o melhor aço. Tem o melhor aço, mas não tem o melhor preço. O que acontece, né? Nós temos toda uma situação positiva no país que exporta commodities e importa manufaturados. Nós não estamos agregando valor. Então chama essa questão para o aço. Sim, especialmente nós aqui do Polo Industrial de Cubatão, né? Que vimos nos últimos anos a degradação aqui da área do polo industrial, dos empregos e da própria Baixada Santista, que se valia muito, né, da Uzi Minas, de tudo que era produzido, enfim, quando as atividades foram praticamente zeradas e paradas, a região aqui sofreu muito com isso. Então, seria assim uma... Infelizmente, o Brasil ele é o eterno país do futuro, né? Muita coisa se fala que vai ser feita e que a gente vai avançar e que não sei o quê. Mas a verdade é que a gente nunca avança, né? As nossas commodities, infelizmente, são a matéria-prima, nunca se vende o produto pronto. A industrialização do Brasil, ela caiu muito, e a tendência agora é de cair ainda mais. Afinal de contas, a economia está parando. Já se fala que fecharemos o ano aí com recessão técnica. Então, é para se pensar o caminho que o Brasil está tomando, porque é bastante preocupante. 10h18, vamos para as pautas, vamos para as matérias do Virtual News desta quarta-feira. Vendas do Tesouro Direto caem 12,6% em setembro. As vendas de títulos públicos a pessoas físicas pela internet somaram 3,199 bilhões de reais em setembro, divulgou ontem o Tesouro Nacional. O valor caiu 12,6% em relação a agosto e ficou praticamente estável em relação a setembro do ano passado. O recorde mensal histórico do Tesouro Direto ocorreu em março, quando as vendas somaram 6 bilhões de reais. O mês passado foi marcado por fortes instabilidades no mercado financeiro global, o que reduziu o interesse de alguns investidores. Os títulos mais procurados pelos investidores em setembro foram os corrigidos pela Selic, juros básicos da economia, cuja participação nas vendas atingiu 64,4%. Os títulos vinculados à inflação, Índice Nacional de Preços e ao Consumidor Amplo, IPCA, corresponderam a 20,5% do total, enquanto os pré-fixados com juros definidos no momento da emissão foram de 10,4%. Destinados ao financiamento de aposentadorias, o Tesouro Renda Mais, lançado no início do ano, respondeu por 3,9% das vendas, no segundo mês da comercialização. O novo título do Tesouro Educa Mais, que pretende financiar uma poupança para o ensino superior, atraiu apenas 0,9% das vendas. Os interesses por papéis vinculados aos juros básicos é justificado pelo alto nível da taxa Selic. Em setembro de 2021, o Banco Central começou a elevar a Selic. A taxa, que estava em 2% ao ano, no menor nível da história, ficou em 13,75% ao ano entre setembro de 2022 e setembro deste ano. Mesmo com as quedas recentes nos juros básicos, atualmente em 12,75% ao ano, as taxas continuam atrativas. O estoque total do Tesouro alcançou 123 bilhões no final de setembro, aumentando em 2,5% em relação ao mês anterior, 94,7 bilhões, e 42,1 em relação a setembro do ano passado, 67,89 bilhões. Esta alta ocorreu porque as vendas superaram os resgates em 1,74 bilhão no mês passado. O estoque total do Tesouro Direto superou um nível de 120 bilhões pela primeira vez. No fim de setembro, o volume dos títulos associados ao programa somava 121 bilhões, aumento de 1,43% em relação ao mês anterior, de 121 bilhões, e de 23,5% em relação a setembro do ano passado, 99 bilhões. Essa alta ocorreu porque as vendas superaram os resgates em 758 bilhões no mês passado. Em relação ao número de investidores, 354.600 novos participantes se cadastraram no programa no mês passado. O número total de investidores atingiu 25.830.465 nos últimos 12 meses. O número de investidores acumula 22,1%,
O total de investidores ativos com operações em aberto chegou a 2.403.490 investidores, aumento de 15% em 12 meses. A utilização do Tesouro Direto por pequenos investidores pode ser observada pelo considerável número de vendas até R$ 5.000, que corresponde a 84,6% do total dos 586 mil operações de vendas corridas em setembro. Só as aplicações de até R$ 1.000 representam 63,1%. O valor médio da operação atingiu R$ 5.455,25. Os investidores estão preferindo papéis de médio prazo. As vendas de título com prazo de 1 e 5 anos representam 33% e aquelas com prazo de 5 a 10 anos, 49% do total. Os papéis de mais de 10 anos de prazo representam 17% das vendas. O balanço completo do Tesouro Direto está disponível na página do Tesouro Transparente. Captação dos recursos. O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2022 para popularizar esse tipo de aplicação e permitir que as pessoas físicas pudessem adquirir títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional, via internet, sem intermediação de agentes financeiros. O aplicador só precisa pagar uma taxa semestral para a B3, a Bolsa de Valores Brasileira, que tem a custódia dos títulos. Mais informações podem ser obtidas no site do Tesouro Direto. A venda de títulos é uma das formas que o governo tem para captar recursos para pagar dívidas e honrar compromissos. Em troca, o Tesouro Nacional se compromete a devolver o valor com um adicional que pode variar de acordo com a Selic, índice de inflação, câmbio ou uma taxa definida antecipadamente no caso de papéis pré-fixados. Bonito, né? Bonito. E aí o pessoal fica falando, por que o governo quer baixar a Selic? Não, ele está captando dinheiro ali com os títulos para pagar, para fazer virar dinheiro no governo, e se baixar 0,5% na Selic, ele economiza uma grana. Sim. Então não é só você não, ele está pensando nele também, que é no nosso bolso, claro, aí tem que ser, né? Senhora, senhor. Aqui no Brasil criou-se de uns anos para cá, eu acho que especialmente na pandemia, já vem há um tempo, e acho que na pandemia essa coisa, né, o pessoal em casa, enfim, muitas demissões, o povo recebeu um dinheirinho, então acabou criando-se essa cultura de investimentos, muitos, tem conhecidos, inclusive, colegas que, vende tudo e vou investir, viraram trader, então foi criada toda aquela cultura, né, de investimento, criptomoeda e tudo mais. Mas o fato é que, dito todos esses números, mostrado tudo isso, a nossa economia vai muito mal. Essa que é a grande verdade. Então, cria-se aquele efeito cascata, né? A pessoa está com dinheiro aqui no Brasil e vai investir no Brasil. Agora eu vou trazer aqui um dado, porque a gente precisa olhar para fora também e ver o que as outras pessoas estão fazendo, né? O investimento estrangeiro direto no Brasil caiu em 60% quase, 57,4%. Que o capital estrangeiro deixou de investir aqui no Brasil. Então, veja, se o povo de fora não está confiando para fazer investimento aqui, como é que fica a nossa situação aqui dentro, né? A pessoa que a matéria fala aí em quem investe R$1.000, investe 5, é pouquinho. Mas a coisa vai piorar, porque as pessoas que já não têm dinheiro não vai se arriscar em estar investindo aí, e o pouco que tem em tesouro direto e essas coisas, né? Sabendo que o governo não dá essa segurança de recebimento, enfim, o risco, o país, a economia indo mal, é isso aí que a gente vê na matéria. Júnior? Não é pouca coisa, mas o Brasil, ele parece que a sua sanha arrecadatória, ela não para nunca, né? Essa queda da taxa Selic, ela realmente foi prevista e foi desejada pelo governo justamente para reduzir a sua própria dívida. Afinal de contas, como o próprio texto demonstra aqui, toda a taxa Selic, ela serve como base para o aumento desses títulos do Tesouro Direto. E o governo não está nem aí para o seu bolso, ele não está nem aí se você vai gastar menos, ele não está nem aí se o seu dinheiro vai render mais. Ele quer economizar, e não é pouco. A grande verdade é, essa sanha arrecadatória que o Brasil iniciou, ela não vai parar tão cedo. Não são poucos aí os impostos que aumentaram para poder sustentar essa máquina gigante que havia sido enxugado
um pouquinho no governo anterior, e aí agora se eleva de novo e a coisa sobe de uma vez. Não vai ser brincadeira, né? O brasileiro ele vai ter que enfrentar isso por algum tempo, e tomara que os títulos da dívida aí consigam segurar um pouquinho dessa sanha arrecadatória, porque o que vem por aí diante dessa proeminência de recessão técnica não vai ser brincadeira, infelizmente. No final tem que fechar as contas. Se não fechar as contas, ele tem que pagar as dívidas. Pegou de emprestado, tem que devolver. E chama atenção o valor, né? 5 mil, e são os grandes investidores. O pessoal está investindo. Sim. São os pequenos investidores, né, que tentam ali com um rendimentozinho mais seguro, sair da poupança, mas que não tem muita efetividade aí, né? Vamos ver. É o pessoal que está aprendendo a aplicar na bolsa. Vamos à próxima matéria. TSE suspende julgamento contra Bolsonaro por uso do 7 de setembro. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu na noite desta terça-feira, dia 24, o julgamento de 3 ações contra a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro durante as comemorações de 7 de setembro de 2022. O julgamento será retomado na quinta-feira, dia 26, com o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. A sessão de ontem foi marcada por sustentações dos advogados e acusações de defesa, além da manifestação do Ministério Público Eleitoral, o MPE, pela condenação de Bolsonaro. Nas ações, o PDT e a senadora Soraya Tronic, do Podemos, pedem a inegibilidade de Bolsonaro, além da aplicação de multa pela acusação de utilização das comemorações do bicentenário da independência para promover sua candidatura à reeleição nas eleições de outubro do ano passado. Para a acusação, Bolsonaro usou o 7 de setembro para realizar atos de campanha, utilizando a máquina pública como benefício próprio. Ministério Público, durante a sessão, o Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gonetti afirmou que Bolsonaro cometeu o abuso por obter vantagem eleitoral. Gonetti também condenou o uso das Forças Armadas pela campanha. O quadro do 7 de setembro de 2022 expunha à população a imagem dessa finalidade que a ordem jurídica quer evitar entre o agente político em campanha e reeleição e as Forças Armadas. A associação do candidato como um referido apoio das Forças Armadas se revela de sensível gravidade para a regularidade das eleições, afirmou. O advogado Tarcísio Vieira de Carvalho defendeu a rejeição das ações e disse que Bolsonaro não usou a comemoração de 7 de setembro para sua candidatura. De acordo com a defesa, Bolsonaro deixou o palanque oficial e foi até a outra parte da esplanada dos ministérios, onde o carro de som estava preparado para a campanha, sem vinculação com o evento cívico. Após o encerramento do evento, Bolsonaro se dirigiu ao local e, sem a faixa presidencial, discursou na fase posterior ao evento oficial, somente por aquelas pessoas que se deslocaram para o local e se dispuseram a ouvir, afirmou a defesa. Em caso de condenação, Bolsonaro pode ficar inelegível por 8 anos pela segunda vez. Contudo, o prazo de 8 anos continua valendo em função da primeira condenação e não será contado 2 vezes. A punição também pode atingir o general Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro. Em junho deste ano, o ex-presidente foi condenado pela Corte Eleitoral à inegibilidade por 8 anos por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação para usar uma reunião com embaixadores, em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação. Mais do mesmo, mais um julgamento, mais uma condenação. Esse agora está suspenso, mas tudo caminha para a condenação. E agora, José? O ex-presidente Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico faz tempo, né? Já é a terceira, já né? Pode pedir música. Eu não acredito, apesar da suspensão, o próximo, né, a votar é o ministro Benedito, que já sabemos, né, que é o ministro lá do tapinha nas costas, que o presidente Lula deu o tapinha nas costas, né, e ele respondeu missão dada, missão cumprida. Já sabemos esse voto. O que será? E eu, como disse na semana passada, o presidente Bolsonaro já está inelegível. Não cabe recurso, mas ele vai recorrer daquela inelegibilidade dos 8 anos para o próprio STF, já sabemos o que virá dali, então, ponto, ele está inelegível. O que eu faria se eu fosse a oposição, de verdade, eu obstaria
esses julgamentos, porque foi o que disse aqui semana passada. Pode ser um tiro no pé. O ex-presidente Bolsonaro, realmente, depois das comemorações lá do 7 de setembro, né? E esse foi um argumento dado pelo advogado dele. Fez as comemorações e depois trocou de roupa, saiu e foi comemorar o 7 de setembro com o povo. Nada além do que ele fez durante a campanha toda. É um presidente que pega muito essa pauta do patriotismo, as datas comemorativas, bandeira nacional e tudo mais. Então, foi o que ele fez, né, depois que fez as comemorações oficiais. Agora, o que acontece? Para as próximas eleições, em sendo julgado proibido esse tipo de conduta, vai ter que valer também para todos, não é? Então, se valer agora para o presidente Jair Bolsonaro de não poder fazer live, que falamos a semana passada, e agora de poder comemorar o 7 de setembro com o povo, também terá que valer para os outros candidatos nas próximas eleições. Olha, eu penso que eu não consigo acreditar, na verdade, na isenção do ministro Benedito Gonçalves. Essa que é a grande verdade. O ministro que tomou ali um tapa, não foi nas costas, doutora Denise. Não foi um tapinha no rosto. no rosto, ainda pior foi no então. rosto, é um pouquinho pior. Teve um tapinha no rosto e depois disse missão dada é missão cumprida. Poxa, eu penso da seguinte forma, eu acho que quando um membro do Poder Judiciário ele quer se tornar um agente político, o melhor caminho é que ele saia do Poder Judiciário e vá pro meio político e faça a sua campanha. E não fazer dessa forma, né? Essa que é a grande verdade. Mais uma acusação sobre essa história do 7 de setembro. Particularmente eu não vi nada demais. Eu acompanhei esses atos aí do 7 de setembro, inclusive estava lá na Avenida Paulista na época. Sinceramente não vi nada demais, eu não vi abuso nenhum, não vi campanha alguma. O que teve foi um arrobo patriótico, como sempre foi característica do ex-presidente Bolsonaro. Então, particularmente, não vejo nenhum exagero, não vejo nenhum motivo para se solicitar esse tipo de condenação. Só que aí quando a gente olha quem pediu essa condenação, que no caso é o PDT e a senadora Soraya Tronic, a gente já tem uma ideia da coisa e de quem está pedindo, né? Acho que se pede tudo e não se consegue muita coisa. Fato é, Bolsonaro pode ser considerado inelegível mais uma vez. Deixa eu lembrar de uma coisa. Por mais que você coloque ali 8 anos de inelegibilidade, o próprio ministro Gilmar Mendes demonstrou durante salvo engano, na semana passada, que houve uma intervenção do STF que foi extremamente importante para a eleição do presidente Lula. Ou seja, no Brasil, em se tratando de eleição, não tem como ter previsibilidade de absolutamente nada. Essa condenação que o Bolsonaro teve, ela pode ser apagada a qualquer momento. Não existe segurança jurídica neste país. Essa aqui é a grande verdade. Duvido muito que essa condenação ocorra, em que pese. Eu realmente não acredito na isenção do ministro Gonçalves, mas vamos descobrir aí daqui a algum tempinho se teremos mais uma condenação de Bolsonaro ou se ele se livra de mais uma. Na verdade, independente de ser condenado ou não, os 8 anos não vai afetar em mais nada. Já tem uma condenação, está cumprindo os 8 anos e não vai para 16. Não é assim que funciona. Exato, e tem uma coisa curiosa, né? Parece que mesmo já fora da presidência da República, a mídia parece que gosta de reiterar esses casos e colocar eles sempre em evidência. Eu só vou chamar a atenção aqui do atual genro do presidente da República, que é candidato numa cidade, pré-candidato a prefeito numa cidade anterior, que desfila pelo palácio, né, com os ministros e tudo mais. E se essas fotos foram utilizadas em campanha, ou então se essa ingerência política for utilizada em campanha, tecnicamente não pode nem mais ser candidato, né? Sim. É bom pensar bem aí que já está se abrindo um leque muito grande. 10h36, próxima matéria. Haddad estima solução para precatórios até metade de novembro. O Supremo Tribunal Federal deverá decidir sobre a antecipação dos precatórios dívidas reconhecidas definitivamente pela Justiça até metade de novembro, disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, o ministro relator das ações sobre o tema do STF, Luiz Fux, deverá apresentar uma solução na próxima semana, enviando o caso para o plenário da Corte ou concedendo uma decisão individual.
Estamos aguardando para a semana que vem a definição do ministro Fux, que está conversando com seus pares. A AGU, a Advocacia Geral da União, e o Ministério da Fazenda, nós devemos ter soluções disso até o dia 10 ou 15 de novembro. Isso também vai ajudar o Nordeste, afirmou Haddad, ao sair para a reunião no Palácio do Planalto. A antecipação dos precatórios foi um dos temas da reunião entre Haddad e os governadores do Nordeste na tarde de ontem, do Ministério da Fazenda. Os estados da região esperam receber mais de 20 bilhões de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundeb. Tratamos do pagamento dos precatórios que está dependendo de decisão do Supremo. E o Nordeste tem muito interesse no pagamento dos precatórios, porque boa parte disso é Fundef, que foi julgado pelo STF. Já tem vários precatórios que somam mais de 20 bilhões. Então isso vai ajudar muito a região, afirmou Haddad. Em 2021, a emenda constitucional dos precatórios permitiu o parcelamento de precatórios acima de 60 salários mínimos em relação às dívidas do Fundeb. Elas serão pagas somente em 3 parcelas anuais a partir da expedição. 40% no primeiro ano, 30% no segundo ano e 30% no terceiro. O governo quer quitar todos os precatórios ainda neste ano. A conta chega a 95 bilhões desde a aprovação da emenda constitucional, com previsão de chegar a 250 bilhões até 2027. Para evitar impacto sobre as contas públicas, o governo quer aproveitar as ações do STF para mudar a forma como parte dos precatórios é registrada nas contas públicas. Pela proposta, os pagamentos de precatórios seriam divididos em 2 grupos. O valor principal da dívida continua sendo classificado como gasto primário, dentro do arcabouço fiscal. No entanto, os juros e a correção monetária seriam classificados como despesas financeiras, fora da meta de resultado primário. Haddad disse que a Fazenda já comunicou a posição da equipe econômica Fux. Acredito que nas próximas semanas ele deve tomar a decisão. Isso vai ser importante porque vamos poder pagar outro calote que foi dado, sobretudo no Nordeste. Neste ano, estamos botando a casa em dia, concluiu. Calote, precatório, pagar tudo de uma vez, déficit de 200 e poucos bilhões. Eu não sei como é que vai ser explicado esse painel dessas contas no final do ano ou no ano que vem, mas é preciso um malabarismo com números aí, e nem sempre dá certo. Denise. Eu não sei, eu acho que eu estou vivendo no Brasil errado. Eu acredito que o Dr. José Luiz, Márcio, a maior parte das pessoas que estão nos acompanhando. Porque no incrível mundo, né, do Haddad, no mundo fantástico do ministro Haddad, parece que estamos vivendo numa Disneylândia, não sei, em algum lugar que me falta aqui até um nome para qualificar. Porque, né, vai pagar esses precatórios, é tudo muito bonito. Não, vamos pagar o precatório lá para o pessoal do Nordeste, vamos colocar a casa em ordem, né? Foi dado um calote. Ele só precisa combinar com o orçamento. Como o Márcio disse, o déficit está aí para quem quiser ver. O Dr. José Luiz falou de uma recessão técnica, né? Fala em recessão técnica para usar um nome bonitinho. Como é que vai ser pago esses precatórios? É a pergunta que não quer calar, é o que gostaríamos de saber. E isso é mais uma medida eleitoreira desse governo, é uma maneira de apagar o incêndio lá no Nordeste, porque se vê aí na matéria que só fala em Nordeste, vamos resolver a situação do Nordeste, né, o dinheiro do Fundeb que foi tirado do orçamento para poder pagar outras coisas. Então é uma maneira de acalmar e apagar o incêndio e, né, amenizar os ânimos lá no Nordeste. Nada além disso. Agora só precisa combinar da onde vai vir esse dinheiro para poder pagar todos esses precatórios que o ministro Haddad está falando aí. E vemos mais uma vez esse governo se valendo do STF para colocar as pautas que ele quer para andar. Mais uma vez vai ter que descobrir de onde vem esse dinheiro. E faltou combinar, na verdade, com o Tesouro Nacional, né? Porque da onde vai sair tanto dinheiro? Nós temos aí o arcabouço fiscal, que nós discutimos aqui algumas vezes, ele foi citado por aqui. Não se sabe se ele está inteiramente aprovado, já começa por aí. A reforma tributária também nunca foi votada. E a grande verdade é, de onde vai sair tanto dinheiro?
Eu realmente estou muito curioso para saber como é que vai ser o orçamento de 2024. Porque todo esse malabarismo com o número e essa contabilidade criativa vai levar o Brasil à bancarrota. Essa que é a grande verdade. Porque, tudo bem, sabemos que o Nordeste precisa sim de recursos, que boa parte disso ali são recursos do Fundeb, tudo isso nós sabemos. Sabemos da situação que o Nordeste se encontra, inclusive a respeito de seca, que é um problema crônico de lá. Passaram ali 4 governos do PT, agora estamos indo para o 5º governo do PT, e nada se resolveu no Nordeste. Pelo contrário, a impressão que eu fico é que sempre fecham alguma torneira por lá para manter aquela população bastante refém desses governos populistas e canalhas. Essa que é a grande verdade. Sinceramente, me causa bastante preocupação de saber de onde vai sair tanto dinheiro, não essencialmente para o Nordeste, mas para tudo que o Brasil está se colocando a fazer. O que vai ser utilizado? Porque já se criou uma autorização para o governo gastar sem freios. Daqui a pouco a gente vai atingir as nossas reservas cambiais e vai ser utilizado, porque eu sinceramente não consigo enxergar de onde está saindo tanto dinheiro para poder pagar precatórios, para poder pagar a viagem da Janja e coisas do gênero. Infelizmente é isso. 10h43, próxima matéria. Carlos Fávaro, Brasil quer ampliar comércio de fertilizantes com países árabes. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou do encerramento do 2º Global Reality Show Brasil Business Forum 2023 em São Paulo, com o objetivo de apresentar temáticas de relevância para o mercado halal. O fórum teve início na última segunda-feira, dia 23. No evento, o ministro afirmou que o Brasil está pronto para incorporar mais 40 milhões de hectares em sua área de produção nos próximos 10 anos, sem desmatamento, e que pretende contar com parceiros árabes nessa missão. Alguns desses países são importantes fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Precisamos e queremos ampliar as nossas parcerias para garantir o suprimento desse insumo tão relevante à nossa produção. O setor produtivo nacional está preparado para dar continuidade à vocação do seu país de ser um grande fornecedor global de alimentos seguros de qualidade, afirmou. Este salto de produtividade vai ocorrer com celeridade e sustentabilidade, segundo Fávaro. Não faremos essa incorporação de 40 milhões de hectares sobre a floresta, mas sobre áreas de baixa produtividade em pastagens. A segunda grande novidade é que não precisamos esperar mais 50 anos. Podemos e devemos incorporá-las nos próximos 10 anos, assegura. As exportações para os países islâmicos crescem mais de 15 vezes nas últimas 2 décadas, passando de 1,9 bilhão em 1997 para 28 bilhões de dólares em 2022. De acordo com dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, além disso, cerca de 17% do total das exportações brasileiras são para esses países. Os principais importadores são Irã, Arábia Saudita, Egito, Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Indonésia, Argélia, Iraque e Malásia, que corresponde a 75% das exportações agrícolas brasileiras para países islâmicos. E os principais produtos são açúcar bruto, milho, soja em grãos e carne de frango. Tá aí porque a saia justa em tudo, né? Olha só, temos relações comerciais com inúmeros países e aí principalmente está falando daquela área do conflito ali, né? Sim. Então olha como é que a diplomacia funciona, a geopolítica e a geoeconomia mundial. Olha só, o pessoal está comprando do Brasil, são parceiros. O Brasil está querendo aumentar a produção, é o que Tancredo Neves disse, né? Vamos plantar para comer, né? O Brasil é um grande celeiro. Então, se o país seguir nessa vertente, positivíssimo, né? Vai se tornar um grande produtor ainda, né? E suprindo os mercados. Mas tem essa questão de saber se posicionar sobre a política mundial, a geopolítica, né? E essa questão financeira. Fertilizantes. Como é que a gente vai querer crescer se a gente não tem fertilizantes para vender? Tem que desenvolver, temos condições de chegar à autossuficiência? Vamos buscar. A gente vem falando nessa tecla aqui há anos. Olha, precisa investir na indústria de fertilizantes. Mas não investir na Bolívia, colocar 2 lá, investir aqui. É aqui, o brasileiro precisa do emprego aqui, não é lá fora. Desculpa,
Mas farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou estou errado? Denise? Não, está corretíssimo. Já falamos disso aqui, né? Então, dessa matéria, 2 pontos para se destacar. Primeiro, a força do agro. Agora parece, né, que devagarinho esse governo vem entendendo a importância do agro aqui no Brasil. Se temos ainda, né, um resquício ali de alguma coisa na economia, deve-se boa parte ao agro. Essa semana vimos, sábado aliás, né, muitos funcionários da GM receberam por telegrama a demissão. Triste, né? Ou seja, a indústria cada vez pior aqui no país. Então, o que segura um pouco ali a economia é o agro. Me parece que o governo decidiu parar de bater no agro, como fez durante a campanha, e está realmente enxergando da importância. E a segunda parte, realmente, é a questão dos fertilizantes. Enquanto continuarmos importando 80% dos fertilizantes que utilizamos aqui, não adianta o Brasil ser o celeiro do mundo, mas não ter como produzir, já que os fertilizantes vêm tudo de fora. Então, muito bem pontuado pelo Márcio. Vamos defender o nosso peixe aqui, né? Para que seja desenvolvido esses fertilizantes aqui no Brasil, para gerar emprego, gerar produção industrial aqui e para a gente continuar aí nessa esteira de continuar sendo o celeiro do mundo. Mais uma vez aí nós estamos aí discutindo essa questão dos fertilizantes, como você bem ressaltou, Márcio. Algumas semanas atrás nós falamos sobre o investimento que o Brasil estava fazendo na Bolívia para poder atingir a nossa autossuficiência em fertilizantes. Ou seja, nós vamos deixar de depender aí de alguns países árabes, vamos depender da Bolívia, que já deu uma facada no Brasil uma vez com aquela história da usina lá que foi reestatizada pelos bolivianos. Na verdade é uma só. Sem estrutura a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E até para o agro, que já é uma grande potência mundial, o Brasil ele lidera aí não só para o mercado halal, aí, como foi citado na matéria, mas o Brasil lidera de modo geral a venda de carne para o mundo, né? Não só a carne bovina, mas também a carne de frango e a carne suína. O Brasil ele é um grande produtor nesse aspecto. E entendo que realmente é necessário você manter um bom relacionamento aí com esses países: Marrocos, Catar, Israel, Egito, Omã, Argélia, Arábia Saudita e a Argélia também. Já tinha citado isso 2 vezes aqui. Mas tudo isso realmente passa pela nossa diplomacia, o que também faz com que a gente lamente muitas vezes os discursos que estão sendo feitos lá, né? Afinal de contas, a nossa própria Constituição já diz ali qual é a linha dos nossos discursos e qual deveria ser a nossa linha, que é do princípio da não intervenção e do diálogo permanente. Aí você vê o governo brasileiro acusando Israel de terrorismo, não condena direito o Hamas, e nesse jogo aí nós ficamos aí nesse meio. O mercado está lá. Só para lembrar que você disse bem, né? O Brasil é exportador de frango, né? Exporta muito frango para lá. E aí o ministro ali na fala disse que vai aproveitar as áreas não produtivas, as áreas, né, de produção aí da pecuária não produtivas ou de baixa produtividade. Vamos ver, ou você toma ou você impacta ela e fala, vamos produzir mais aqui e não assumir para si, né? Vamos ver. 10h50, próxima matéria. Futuros diretores indicados ao BC são experientes, diz Haddad. Os futuros diretores do Banco Central são experientes e conhecidos, disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sem citar nomes. O ministro disse que já informou as indicações ao presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, por meio de uma conversa telefônica. É gente conhecida, gente com experiência na área. Não tem surpresa, declarou Haddad ao sair do Ministério da Fazenda para uma reunião no Palácio do Planalto. Os nomes, afirmou o ministro, serão divulgados ainda esta semana. Em reunião na segunda-feira, Haddad informou as indicações ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O governo quer que o Senado aprove os 2 nomes até a terceira semana de dezembro, antes do fim do ano legislativo, para que os novos diretores possam tomar posse em janeiro. Os 2 indicados substituirão a diretora
de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, Fernanda Guardado, e o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, Maurício Moura. Pela legislação que concedeu autonomia ao BC, eles concluem os mandatos no fim do ano. Denise. Essa declaração aí do ministro Haddad, né? Ah, é gente conhecida. A gente realmente sabe que são conhecidos, né? Toda a gestão PT, essas pessoas que voltaram para as estatais, para ocupar as estatais, cargos públicos, nós sabemos realmente que são pessoas conhecidas. Figuraram aí durante um bom tempo nas redes, né, sociais, no noticiário, né? Vimos muita gente aí conhecida na época do Mensalão, do Petrolão. Então, realmente são pessoas conhecidas. Dito isso, eu quero fazer uma ponderação aqui a respeito dessas indicações que diz o ministro Haddad que serão técnicas. A ver, está acontecendo uma coisa e está passando muito quietinho por essa questão aí da cirurgia do presidente Lula, da guerra e tudo mais. O que estão fazendo por debaixo dos panos? Acionando o Supremo Tribunal Federal para revogar a lei das estatais. O que é a lei da estatal? Você só pode fazer indicações para esses cargos, Petrobras, Banco Central, né? Todas as estatais do país, indicações técnicas. E o que o governo está tentando fazer por debaixo dos panos, a toque de caixa? Revogar a lei das estatais. Para quê? Para poder colocar especialmente na Petrobras essas indicações políticas. E o pessoal da Petrobras, os próprios funcionários que comemoraram, nós vimos bem isso quando do resultado das eleições, comemorando, fazendo L, tão bem quietinhos. O petróleo não é nosso? Ou será que é mais ou menos, né? Ou será que o petróleo é nosso de maneira relativa, como disse o presidente Lula, né, em relação à democracia? Então, isso precisa ficar muito bem esclarecido para quem nos ouve e nos assiste, dessas questões das indicações do Banco Central, da Petrobras, e a quem cabe fazer esse reparo, se, né, porventura for levado a efeito isso, ao Senado. Mas a gente sabe que o Senado Federal, né, as coisas ali são acalmadas e aí passa tudo no tapetão. Vide a indicação do ministro do STF, o Cristiano Zanin, foi advogado do presidente Lula e hoje ocupa a cadeira da Corte Maior e o Senado, bico calado. Vamos ver como é que isso vai desenrolar, porque funções dentro do Banco Central são extremamente importantes. Basta ver o quanto que o presidente do Banco Central, aí, o Campos Neto, ele conseguiu segurar a não baixa da taxa Selic por algum tempo. O governo queria. Colocou até os seus, digamos assim, os seus satélites para monitorar toda essa situação e para pressionar também. Eu lembro de aquela dona do Magazine Luiza, lá, a Luiza Trajano, falando que, olha, precisa baixar essa taxa Selic porque senão a gente não consegue vender, etc e tal. Balela, né? A gente sabe de onde que aonde que o calo apertou e onde que se tentou fazer. Haddad diz aí que os futuros diretores são experientes e conhecidos, a saber, porque a gente não tem uma ideia disso, como bem disse a doutora Denise aí, o que eles querem é a revogação total aí da lei das estatais e não quer indicar cargo técnico nenhum, a questão ali é totalmente política. E quando você começa a colocar a política dentro da economia, é quando o barco afunda, essa que é a grande verdade. Porque o dinheiro não aceita desaforo. Então espero que realmente essas indicações sejam técnicas, que elas beneficiem o Brasil, porque eu não vejo muita esperança nisso não, para ser bem sincero. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Haja vista, doutor, a queda das ações da Petrobras, que a gente não ouve ninguém falar um pio, né? Não quase só 10% e não se vê um pio da mídia, do petróleo, não é nosso? E não só isso, né? O dólar também está nas alturas aí, acima de R$5, e está todo mundo muito quietinho, como se estivéssemos vivendo no paraíso. No mundo das maravilhas. Mas não estamos. Volto a lembrar, porque a preocupação em colocar esses nomes, por quê? Qual é a situação? Por que se blindar os nomes, né? Já que os cargos são do Banco Central, um órgão público, deveriam ser colocados, vão indicar Beltrano e Fulano. Estão querendo preservar, blindar, qual é a situação? Vai ficar de olho nisso aí para saber
qual será o andar da carruagem, né? Porque agora, preocupação com o mercado, se vão ser bem aceitos, se não vão ser bem aceitos, se há um movimento contrário. Vamos aguardar, né? 10h56, próxima matéria. Senado aprova a atualização de leis de cotas. O plenário aprovou ontem o projeto que reformula e amplia o sistema de cotas no ensino federal. O PL 5.384 de 2020 prevê que, entre outras mudanças, os candidatos cotistas passarão a concorrer também nas vagas gerais e apenas se não conseguirem nota para o ingresso concorrerão nas vagas reservadas. Além de aprimorar a política de cotas para o ingresso nos estabelecimentos federais de ensino superior ou de ensino médico técnico, o texto altera critérios socioeconômicos que levam em conta a renda e a formação em escola pública e inclui os quilombolas entre os beneficiados pela reserva de vagas, que já inclui pretos, pardos e pessoas com deficiência. O texto agora segue para a sanção presidencial. Tentando organizar para que todos tenham acesso, todos tenham condição de fazer a faculdade. Não sou contra de forma alguma. Eu sempre critico aqui porque quem coloca a régua para passar nos concursos públicos é o próprio governo. Sim. E é ele quem é responsável pelo ensino público. E o que acontece? Você não consegue aplicar para os seus aquilo que você cobra nos seus concursos? Olha que situação, né? Então, a regra para tudo isso, para não se ter sistema de cotas e realmente se ter um país onde a igualdade acaba realmente existindo, é investir de fato na educação e dar educação de qualidade. Educação pública de qualidade. A diferença é que o aluno da escola pública ele tem o mesmo custo ou até maior que o aluno da escola privada. E a qualidade de ensino é que é a discussão. O investimento em educação ele existe, mas o gasto de educação, a gente observa que ele ainda é maior. Sim. Denise? Eu sou muito favorável às cotas, realmente acho que precisa, né? Tem muita gente que é contrária, eu não sou, acho que precisa dessa questão das cotas, e ainda é pouco, vou dizer aqui. Todo esse percentual, todo incentivo de ingresso nas universidades, em concursos públicos, acho realmente que ainda é pouco. Precisa, sim, desse incentivo e dessa oportunidade para todas as categorias que são abrangidas pelas cotas. Sou muito favorável a isso. Mas também, como disse o Márcio, é importante que se invista na educação desde o antigo parquinho, né? Já sou antiga, então quando eu estudava era parquinho, né? Hoje chama educação infantil. Precisa ser investido lá embaixo, na base, educação de qualidade lá na base, no ensino médio, para que realmente uma hora essa régua, né? Isso seria o mundo ideal, mas não acontece. Então precisa do sistema de cotas para que essas pessoas tenham mais oportunidade. E vou fazer aqui uma outra crítica que é preciso apontar. Tenho uma filha saindo da universidade agora, ela acabou de ser aprovada na residência de um dos vestibulares mais difíceis do país, que é na USP, né, o da FUVEST. E por que estou contando isso? Porque a minha filha teve a oportunidade de estudar em escola particular, boas escolas, então teve essa base para poder prestar essa prova hoje. Mas, infelizmente, não é assim. Então, quem critica o sistema de cotas, pegue isso como exemplo. Quem que frequenta a Universidade Federal? O filho do rico, que teve oportunidade, que estudou em boas escolas, que fez uma boa preparação de cursinho. Essas são as pessoas que estão hoje ocupando as principais cadeiras na Universidade Federal. Então, é necessário, sim, o sistema de cotas, como também é necessário que o governo invista na educação de qualidade, para que, né, utopicamente, um dia todos tenham a mesma oportunidade. Eu vou estabelecer uma divergência aqui. Eu sou absolutamente contra o sistema de cotas. Eu acho que ele acaba por maquiar aí toda uma situação de falta de qualidade de ensino que o país ele tem. E, infelizmente, ele acaba se tornando reflexo lá na universidade pública, nesse acesso da universidade pública, né? Fato é que também as universidades públicas aqui no Brasil, elas já não são mais aquele exemplo de qualidade que foram anos atrás.
Hoje em dia, basta você ligar a televisão, basta você acessar a internet e verificar que muitas dessas universidades aí, em termos de pesquisa e volta de alguma coisa para a população, não produzem absolutamente nada. Na verdade, se tornaram um centro de militantes de esquerda, infelizmente, né? Mas a grande verdade é a seguinte: vai se maquiando através da política de cotas. Olha, vamos incluir as pessoas de baixa renda, vamos incluir os negros, vamos incluir os indígenas agora também. Então, eu acho que isso daí não leva a lugar algum. Essa que é a grande verdade. Se você não tiver um investimento maciço na qualidade desde o início até o fim, não vai se resolver nunca. Se essas leis de cotas fossem realmente sérias, elas teriam prazo para terminar, né? Tal como Bolsa Família, esse tipo de coisa, eles deveriam ter prazo. Porque tudo sem meta não se chega em lugar nenhum. A exceção virou a regra. A exceção virou a regra, infelizmente é isso. Eu particularmente não concordo com esse sistema de cotas. Eu estudei o tempo inteiro em escola pública, né? Me formei aí como advogado e tudo mais, mas eu particularmente não acho correto a forma com que isso se perpetua. Infelizmente, isso é apenas para inglês ver, é apenas uma medida paliativa que se torna definitiva, mas atacar o verdadeiro problema, que é a qualidade da educação no Brasil, ninguém faz. Esse é um problema que ninguém enfrenta. A educação, infelizmente, ela tem muito dinheiro, pouca gestão e zero qualidade. 11 horas mais 3 minutos, próxima matéria. Comissão em Constituição e Justiça sabatina indicados ao STJ nesta quarta. Os 3 indicados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para assumir o cargo de ministro no Superior Tribunal de Justiça do STJ, serão sabatinados nesta quarta-feira, a partir das 10 horas, pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado. A advogada Daniela Teixeira e os desembargadores Teodoro Silva Santos e José Afrânio Vilela foram indicados por Lula para as vagas que surgiram nos últimos meses. As leituras dos pareceres foram feitas pela comissão na última quinta-feira, dia 19. Tem muito o que falar, né? Não. Passou. Só podemos assistir a sabatina e é mais uma para cumprir um protocolo essa sabatina, essa que é a verdade. Eu particularmente acho que o acesso ao STJ ele é um pouquinho mais digamos assim, criterioso do que é para o Supremo Tribunal Federal. Para o Supremo Tribunal Federal, dentro das balizas estabelecidas na Constituição, que é o notável saber jurídico, conduta ilibada, ele basta uma indicação do presidente da República. Ao passo que o STJ ele tem uma lista tríplice, que ela é aprovada, e aí o presidente ele escolhe dentro daquela lista tríplice. Particularmente eu gosto mais desse modo de acesso feito pelo STJ do que pelo STF. Me parece mais justo e menos suscetível a erros, né? Essa que é a grande verdade. Então, espero que os novos ministros aí, ao assumirem, continuem o bom papel que o STJ tem no Brasil, que eles lembrem que todo o papel que eles exercem ali, eles são eminentemente técnicos e nada políticos. É isso que eu espero do nosso Brasil. Bom, vamos lá, né? Tem uma mulher ali sendo indicada também, vai chegar o momento, de repente nós teremos 3 indicações femininas, seria ótimo, né? Seria melhor ainda. O Brasil vai chegar lá. 11 horas mais 5 minutos, próxima matéria. Maior temporada de cruzeiros em Santos começa neste domingo. A região movimentará R$1 bilhão. Com a chegada do velho conhecido do Porto de Santos, o MSC Preciosa, começa oficialmente no domingo, dia 29, por volta das 8 horas, a maior temporada de cruzeiros dos últimos 11 anos. Entre embarques, desembarques e escalas de trânsito, até 3 de maio de 2024, serão aproximadamente 917 mil turistas passando pela cidade e movimentando a rede hoteleira, comércio e serviços, impactando que pode ultrapassar R$1 bilhão na economia da região. Santos é o mais importante ponto de parada de cruzeiros marítimos no Brasil.
O terminal marítimo Gilfredo Santini receberá 152 escalas, 9 a mais do que a temporada passada, de 15 navios. 7 são de cabotagem de navegação no país, na América do Sul, Costa Favolosa, Costa Diadema, MSC Seawick, MSC Lírica, é isso? MSC Preciosa e MSC Harmonia e o MSC Grandiosa. Este último, estreando no país, é o maior que já navegou em águas brasileiras, com capacidade para 6.300 passageiros. Sua primeira parada no Cais Santistas está marcada para o dia 25 de novembro. Consideradas de longo curso, passam por Santos durante cruzeiros internacionais e embarcações Lele Ideal, Norwegian Star, MS Marina Celebrity, Eclipse, Azamara Quest, MS Seven Sea Splendor e MS Seven Sea Voyager. O navio de exposições SH Vegas será o primeiro a aportar na cidade nesta quinta, dia 26, às 8 horas. Porém, ele não embarca ou desembarca passageiros, apenas realiza uma ação promocional com agentes de viagens e imprensa. Não é considerado parte da atual temporada, porque não vai operar em águas brasileiras em 2023 e 2024. A cidade receberá aproximadamente 74 mil passageiros em trânsito, procedentes de outras localidades que não embarcaram no Porto de Santos, que podem conhecer atrações da cidade, sobretudo no Centro Histórico, como Museu Pelé, Linha Turística do Bonde, Museu do Café, Monte Serrado, entre outros. Apesar dos trava-línguas, tá aí, vai chegar um monte de navio nessa temporada 2023-2024 e, claro, a região espera receber nesse 1 bilhão de reais e circulando aí nos próximos 5 meses. É espetacular, né? Senhoras e senhores. Sim, para a região isso é maravilhoso, é ótimo para fomentar o turismo, o comércio, né, divulgar a nossa região, isso é tudo muito, muito útil, muito bom, porque estamos precisando, né, de colocar coisa para andar, fomentar e tudo mais. E aí vou aproveitar aqui, mas te deixar uma dica para uma dica de viagem boa e barata, assim por dizer, né? O custo-benefício é muito bom. Se você puder, viaje de navio, é uma ótima oportunidade para você comer bem, beber bem, passear, conhecer lugares, porque esses cruzeiros costumam ter tudo incluso, não é? Alimentação, bebida, dentro do navio tem muita coisa para fazer. Então é uma viagem que vale muito a pena. E deixo aqui uma dica, porque quando eu viajei foi o que eu senti. Muita náusea, muito enjoo. Mas hoje em dia tem medicamento, tem fitoterápico, né? Homeopatia, para quem enjoar, trata antes. Mas façam, porque é uma viagem lindíssima e vale muito a pena. Porque náusea e aquela coisa, Mario já viu, né? Sim. Comer e beber você não vai fazer. Sim. Exato. Open bar, isso é prejuízo. Se tiver enjoada, não aproveita. Veja só que bacana, né? A reportagem fala da movimentação de 1 bilhão na nossa região. E, bem dizendo, é 1 bilhão que se movimenta sem que os municípios eles façam muito esforço, por assim dizer. Temos o Porto, ele é um hub, não só para o comércio exterior, mas ele também é um hub para as partidas aí de cruzeiros marítimos. Seria muito bacana que a nossa região ela se preparasse melhor para esse tipo de situação. É lógico que lá o centro de Santos está passando agora por reformas que foram iniciadas lá naqueles armazéns que ficam abandonados e que se espera ali ter toda uma área de convivência que seja um atrativo para a nossa cidade. Nossa cidade tem realmente bastante atrativos, mas eu acho que isso deveria ser pensado não só pela cidade de Santos, mas ser pensado pela nossa região por inteiro, a região metropolitana da Baixada Santista, que tem bons atrativos, e antes que a pessoa embarque ali rumo ao Nordeste ou então rumo ao sul do país, aí no seu cruzeiro marítimo, que ela também aproveitasse aqui, né, que tivéssemos atrativos para que esse público também ficasse aqui, aproveitasse a nossa região e depois seguisse a sua viagem ali. Então, muito bacana, muito legal, só que eu acho que dá para a gente melhorar um pouquinho mais ainda e conseguir fazer com que esse 1 bilhão se torne aí, por que não, 2 ou 3 ou 4, enfim, que
é o famoso agregar valor, né? A gente não pode ser apenas a commodity de embarque, por assim dizer, mas também agregar valor a esse potencial turístico. Concordando em gênero, número e grau, que o Júnior comentou, eu vou fazer até um adendo, né? Entenda, nem sempre um bom político é o melhor administrador, é o melhor empreendedor. E, de repente, o que é preciso para a cidade são empreendedores, administradores, pessoas que conheçam como lidar com o dinheiro público e como aproveitar as vantagens que esse mercado globalizado dá. Você imagina, nós temos aí todo um birô que cuida do turismo da região. Quantos desses passageiros poderiam estar conhecendo a região? Sim. Ser ofertado a eles a região. Turismo de negócio, tudo podia ser ofertado. E enquanto isso está sendo ofertado. Então falta aí o feeling, né? De repente o investimento. É necessário a gente colocar, já tem que ter a política, a indústria 4.0, a gente tem que colocar o político 2.0, 3.0 para começar a agilizar, Sim. porque não dá para ficar na mediocridade da administração pública presa. E o Brasil é um país avançar. tão lindo, tem tanta coisa para ver, né? A gente está falando aqui dos cruzeiros aqui na região. Mas o Nordeste é lindo também, maravilhoso, então merece aí uma atenção maior por parte dos órgãos do turismo. Lembrando que Praia Grande é a 4ª cidade destino no país, ou seja, primeiro São Paulo, depois vem Fortaleza, Rio de Janeiro, e aí vem Praia Grande, os turistas de Praia Grande. Olha só que coisa, hein? Olha só que interessante. Isso só mostra que esse aumento da infraestrutura para receber esses turistas, ele é necessário, né? Porque o mercado está aí. Como você bem disse, Márcio, o 4º maior receptor de turistas aí é a cidade de Praia Grande, está na nossa região. Então eu acho que é bom que o poder público olhe com mais carinho para que a coisa se torne, para que a gente possa agregar valores. Isso aí é geração de emprego, é geração de renda, tudo isso traz benefícios para a nossa região e é extremamente necessário. 10 horas mais 13 minutos. Antes de encerrar, vamos falar do 7-1 ou não? Olha, que tristeza, hein? Como é que pode? A gente perder de 7-1 foi um ponto muito doído mesmo. Foi inesperado. Inesperado, exatamente, né? Quase que isso estraga o consórcio Sul-Sudeste, viu? Porque sorte que a reunião do Sul-Sudeste foi no sábado. Foi antes, né? Foi antes. Infelizmente a situação não é nada boa, a gente voltou para a zona do rebaixamento e agora tem um jogo aí contra o Curitiba que precisa fazer 3 pontos desesperadamente. Acredito que o Santos vai conseguir aí esses 3 pontos, vai dar uma respirada, mas foi bastante complicado ter levado esse 7-1 aí, foi um baita baque. Mas os líderes do elenco, eles falaram muito bem. Ali o João Paulo e o Rincon lá, que é o capitão do time, falaram, olha, a gente não tem tempo para se lamentar, é ir para o próximo jogo. E realmente, quando dá esses brancos em campo, é complicado. Denise. Bom, eu vou fazer aqui uma declaração otimista. O Santos é o time da virada, o time do amor, então eu acredito que nós vamos virar esse jogo sim. E amanhã vai ser 3 pontos, com certeza. Não iremos nos rebaixar. Como diria lá um dos apresentadores do programa Na Geral, não me lembro se era o Lélio, quem é que era, que dizia: o Santos é incaível, e é mesmo. Não cairemos e vai dar tudo certo. Eu acho que o clube vai ter força, né? E a força principalmente vai ser o fio condutor aí, porque nós estamos às vésperas de uma eleição. Sim. No Santos, né? E aí quando você vê o atual mandatário aí, o Andrés Rueda, falando que o mandato dele teve nota 7, e sendo que o clube brigou para não cair nos últimos 3 anos, é uma situação para lá de triste, né? Eu acho que esse descolamento da realidade é o pior de tudo. Vamos pensar da seguinte forma, né? Cada jogo é uma final agora. Sim. Exatamente. Cada jogo importa, não dá para perder. No empate nem se falar, vitória é o objetivo, porque caso contrário, ano que vem vai estar na segundona. Exatamente. Senão, mais 7-1 não cabe, né? Não pode. E é uma vergonha para a história do Santos, né? O Santos, ele não tem como você contar a história do futebol brasileiro sem você mencionar o Santos. E aí você vê o clube passar por esse momento tão difícil e uma situação tão periclitante, é triste, infelizmente. 11 horas mais 15 minutos, chegando ao finalzinho, hoje foi dinâmico, foi rápido, foi ligeiro, rasteiro.
Muitas polêmicas, poucas polêmicas. Poucas hoje foi bem polêmicas leve, hoje. hein? Foi poucas polêmicas. Denise, agradecendo a sua participação. Júnior Santista, sempre bom tê-lo aqui conosco. Obrigada, Márcio. Obrigada para quem nos assistiu. Vai nos assistir no YouTube, né? Depois os cortes estarão lá para quem nos ouviu ao vivo na RV1. E quero deixar um beijo aqui porque hoje é dia do cirurgião dentista, dia 25 de outubro. Então, um beijo especial, carinhoso para os cirurgiões dentistas. Para minha dentista especial, doutora Lilian, maravilhosa. Um beijo e tenham todos um ótimo restinho aí de semana. Muito obrigado, Márcio, Maria Clara, doutora Denise. Encerramos aí com esperança, como eu falei aí, citando o Santos. Amanhã temos jogo, vamos vencer e vamos para cima, né? Então vamos aproveitar esse resto de semana que voltou a ser chuvoso, infelizmente. Mas seguimos em frente, como sempre. E assim vamos chegando ao final de mais um Virtual News, agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo a Clara nos controles, agradecendo ao Júnior, agradecendo a Denise, agradecendo a você. Daqui a pouquinho os cortes vão estar à disposição no nosso canal no YouTube, também nas redes sociais e, lógico, no rv1.com.br, o site da Virtual. Fique com Deus, excelente tarde de quarta-feira e até amanhã, com mais um Virtual News a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.